A primeira coisa, né, que ocorre, né, é o interesse público quando surge uma nova ameaça, uma doença que possa comprometer muitas pessoas na forma de uma epidemia ou de uma pandemia, né? Foi isso que nós vimos através da história no século passado, nesse aqui, com a poliomielite, varíola, enfim, diversas doenças infecto-contagiosas que tiveram a sua erradicação possível graças ao desenvolvimento da vacina. A partir desse primeiro interesse, digamos então, de saúde pública, você tem que identificar o agente, né? Seja o vírus, a bactéria, enfim, qualquer agente. Nem sempre os agentes já são conhecidos de muito tempo. Todos devem se recordar a questão de alguns anos atrás nós tivemos uma epidemia aí de Zika e chikungunya, que eram vírus praticamente desconhecidos e até hoje ainda estamos acumulando conhecimento a respeito disso. A partir daí, existe um primeiro instante que é a chamada prova de conceito, né? Prova de conceito é você isolar esse agente, né? E saber das possibilidades de você manipulá-lo. Depois da prova de conceito, né, se inicia a fase dos chamados testes pré-clínicos. O que envolve o teste pré-clínico? É o teste de segurança e eficácia em animais. Então, nesse ponto, nós não temos ainda nenhuma interação com seres humanos. Nós vamos usar animais de laboratório e só quando esta fase mostra que a administração do agente é segura e tem alguma eficácia que nós vamos passar para os testes em humanos. Aí, propriamente, começam as etapas clássicas das chamadas fases clínicas, né? Então, a fase 1, normalmente, ela é feita com uma amostra de 20 a 100 voluntários, né? Esses voluntários são pessoas saudáveis, não são pessoas portadoras ou com diagnóstico da doença, e elas vão receber a vacina com o objetivo de testar a segurança do procedimento, né, e a tolerância, se tem efeitos mais ou menos intensos, enfim, como que uma pessoa saudável, como é que o organismo de uma pessoa saudável numa determinada amostra, né, de 20 a 100 pessoas, como é que ele se comporta quando ele está em contato com aquele agente. Terminando a fase 1, quando se consegue demonstrar que há segurança e há uma boa tolerância nessa fase inicial, nós vamos passar para a fase 2. A fase 2, ela envolve uma amostra maior de voluntários, de 100 a 200 voluntários. Aí você já pode recrutar voluntários que tenham a doença e o objetivo dessa fase é você avaliar a segurança de curto prazo e qual que é a efetividade potencial, né? O que você pode... Aí nós já vamos começar a pensar em porcentagem de imunidade, como é que o organismo reage, se as pessoas que receberam a vacina, em que porcentagem, em que medidas elas vão ficar defendidas contra a doença. Quando se acompanha esses indivíduos durante um determinado tempo e percebe que não houve nenhuma outra coisa, nem no curto e nem no médio prazo, então aí nós podemos entrar na fase 3, né? A fase 3, ela tem um tamanho de uma amostra que é variável, mas vai ser uma amostra de larga escala. Então, você vai trabalhar aí com 10, 15 mil pessoas, né? Então, aí você já vai pegar uma amostra grande na população em que estejam distribuídos de uma mesma forma homens, mulheres, diferentes faixas etárias, pessoas com diferentes comorbidades, para você ter uma ideia do comportamento numa população heterogênea, não exatamente em apenas um tipo de pessoa. Nessa fase 3, né, então, quais são os objetivos dela? Você avaliar o perfil e o valor terapêutico, o risco versus o benefício da utilização, né, observar as reações adversas que podem acontecer eventualmente mais tarde, né, e também fazer a validação da produção. Nessa fase, você já começa a pensar como é que você vai transformar isso numa produção em escala industrial, né?
E é nessa fase, quando a vacina é aprovada, que vai ser feito um registro na Anvisa, né? Ou seja, você faz um dossiê que, entre outras informações, tem os resultados da fase 1, da fase 2 e da fase 3, e a Anvisa, a partir desse instante, vai fazer a análise, ela pode ou não conceder o registro para a produção da vacina. E aí começa a chamada fase 4, que é a chamada do estudo pós-comercialização, que é depois que a vacina está sendo usada aí com milhões de pessoas na população, em que você continua analisando o valor terapêutico, a eventual presença de novas reações no médio e no longo prazo, e também pode avaliar outras coisas do chamado mundo real, erros de administração, perda de eficácia, que é uma coisa que só ao longo do tempo, quer dizer, saber se uma determinada vacina vai precisar de uma dose de reforço em 4 ou 5 anos, não é possível você saber nesse instante. Você vai ter que esperar passar esse intervalo de tempo para reavaliar um determinado número dessas pessoas e ver se aquela proteção que você adquiriu na fase aguda, se ela se mantém ao longo do tempo ou se é necessário mais uma dose para reestimular o sistema imune. E também eventuais interações com fármacos e outros alimentos, né? Quer dizer, uma pessoa que toma vacina e toma um antihipertensivo, um remédio para diabetes, uma outra droga. Então, existem, às vezes, interações que não foram vistas ou que não puderam ser vistas nas fases anteriores. Então, essa é a chamada fase de farmacovigilância, né? E todas as unidades que dispensam a vacina, elas têm um protocolo de informação para a Anvisa de reações e de problemas, etc. O que acontece hoje não é que as vacinas hoje são piores do que as do passado, porque elas têm ficado prontas em alguns meses. O que acontece, em primeiro lugar, é que nós temos uma quantidade de conhecimento acumulado, um conhecimento muito significativo nas últimas décadas. Nós vamos ver no futuro, né, felizmente, cada vez que surgir uma nova ameaça, um novo vírus aí, que se transforme numa ameaça de saúde pública, uma facilidade cada vez maior de ter uma resposta rápida. Então as pessoas devem ficar absolutamente tranquilas, porque o fato da vacina ter sido desenvolvida em torno de um ano, até um pouco menos do que isso, significa apenas que o nosso progresso tecnológico permite hoje a gente fazer esse desenvolvimento rápido, e não que foi feito às pressas e que, portanto, essa vacina não seria tão boa como vacinas do passado que demoraram 5, 10 anos para serem desenvolvidas. Pelo contrário, hoje é muito mais seguro.